ScienceCast, uma conversa com ciência. Sejam muito bem-vindos ao ScienceCast, um podcast com ciência. Estamos a iniciar mais uma temporada. Este episódio, como todos os outros, passados e os futuros, vão estar presentes, estão disponíveis nas plataformas de podcast. E não se esqueça também que temos um canal no YouTube onde pode ver a versão em vídeo. Hoje temos como convidado José Pedro Tavares. É licenciado em Biologia pela Universidade de Lisboa, depois fez um doutoramento no Reino Unido, em Nottingham, em Ornitologia. José Pedro, muito obrigado por estar connosco. Vamos falar um pouco dessa sua experiência passada e presente e, por que não, projetos para o futuro. Como é que apareceu essa vontade, depois de uma licenciatura em Biologia, um espectro mais largo, depois foi para a Ornitologia? Eu sempre gostei de aves, desde tenra idade. Via os programas de televisão que, de certa maneira, formaram toda a minha geração, os programas do Félix Rodrigues La Fuente. E na altura, na adolescência, os meus pais tiveram a ideia de me oferecer no Natal um par de binóculos. Pronto. E isso mudou a minha vida. Eu tinha cerca de 15 anos e passei então a observar aves. E durante o meu liceu, nos meus tempos livres, observava aves e decidi nessa altura que deveria seguir uma carreira na ornitologia, nessa área, e fiz de facto Biologia em Lisboa e depois mais tarde, por mero acaso, como muitas coisas acontecem na vida, fui parar a Nottingham. A história é simples. Na altura havia um protocolo entre a Universidade de Nottingham e a Universidade de Lisboa, e havia um grupo de estudantes da Universidade de Nottingham que vinha todos os anos passar uma temporada aqui perto de Lisboa para fazer um curso de campo, digamos assim, e a Universidade de Lisboa pediu voluntários para apoiar, enfim, essa iniciativa. Eu voluntariei-me durante alguns anos enquanto estudante de licenciatura, e durante esses anos conheci alguns dos professores da Universidade de Nottingham que vinham cá com os seus alunos. Claro. Desenvolvi uma relação e alguns dos projetos eram com aves, eram projetos sobre ciências biológicas, ciências naturais, e portanto havia projetos com insetos, projetos com aves, projetos com vegetação. Mas o seu foco era mesmo as aves? As aves. Eu ajudava sobretudo os projetos relacionados com as aves e desenvolvi uma relação com dois professores que a certa altura me convidaram. Porque é que depois de acabares a tua licenciatura não vens fazer o teu doutoramento em Inglaterra? Eu concorri a uma bolsa na altura, era GENIC, de Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, agora é FCT, que também vai deixar de ser. Também vai deixar de ser. E obtive essa bolsa e, portanto, fui logo para o Reino Unido assim que acabei o curso e fiz então o meu doutoramento. Portanto, disse que ia com os binóculos a observar aves e também fotografar, porque há muita gente que gosta de aves e gosta muito de fotografar aves e procura uma espécie que não consegue. Eu cedo concluí que nunca seria um fotógrafo, um bom fotógrafo de natureza, em primeiro lugar porque não tinha sequer possibilidades de investir em material, uma boa máquina, e depois porque também fotografar requer algum tempo que não é dedicado à observação e outros aspectos da ornitologia, e disse que... mais lúdico só, pronto, sim, não é? E tenho a minha máquina e tiro as minhas fotografias, mas sem qualquer ambição digamos, de ser fotógrafo de natureza. Agora, atualmente, e na parte de observação de aves, que é uma parte lúdica que ainda pratico, digamos assim, utilizo a fotografia como apoio à identificação, para espécies mais difíceis, as raridades. Tiro uma fotografia para depois verificar alguns aspectos para eventualmente identificar corretamente. José Pedro Tavares, nessa passagem, nessa estadia no Reino Unido, penso que foi nessa altura que também que se ligou à Royal Society for the Protection of Birds, ou foi mais tarde? Foi mais tarde. Obviamente que a Inglaterra é o país de referência para a ornitologia. E para tudo o que seja a ciência relacionada com a conservação e a investigação em aves. Durante a minha estadia em Inglaterra, contactei com a RSPB, a Royal Society for the Protection of Birds, que é de facto a maior ONG de conservação de aves a nível mundial. Tem 1 milhão de sócios. Só? Tem cerca de 1.500 pessoas a trabalhar.
no Reino Unido é proprietária de centenas de reservas naturais. Eles próprios têm eles compram terra para poderem fazer observações, para poderem gerir o habitat, para poderem potenciar as espécies que lá existem. E, portanto, durante a minha estadia, digamos, na Universidade de Nottingham, obviamente que eu visitei muitas dessas reservas e contactei com essa organização. E mais tarde veio a integrá-la, digamos assim, ou pelo menos a coordenar projetos da própria sociedade, não foi? Sim. Em vários países, inclusivamente. Sim, e mais uma vez foi por acaso. Eu na altura, depois de acabar o meu doutoramento, ainda fiz uns pós-docs na Dinamarca, nos Estados Unidos. Ainda continuei com alguns projetos de investigação na área do meu doutoramento, que era o canto das aves. Mas depois acabei por ir casar na Turquia, porque conhecia a minha ex-mulher de nacionalidade turca e decidi ir para a Turquia sem emprego. Foi uma decisão, enfim, na altura difícil, e passei uns meses a viajar pela Turquia, assim que cheguei à Turquia. A observar pássaros? Ia como voluntário em diversos projetos de cariz ambiental e social, portanto, a conhecer um país que eu desconhecia na totalidade, uma cultura e uma história que eu desconhecia. Nós aqui em Portugal nunca lidamos muito nas nossas aulas de história com, por exemplo, o Império Otomano, com a cultura muçulmana, e portanto era uma realidade totalmente nova para mim, portanto, e eu, depois de acabar o doutoramento e os pós-docs, decidi também, enfim, dar algum tempo a essa exploração, e a certa altura, portanto, conheci de facto o país, viajei por todas as províncias da Turquia, voluntariei, fui voluntário em vários projetos de conservação da natureza, e a certa altura vi de facto um emprego da Royal Society for the Protection of Birds, que eu já conhecia muito bem, obviamente, para trabalhar com alguns países mediterrâneos, entre os quais a Turquia. E esse era, obviamente... Foi mesmo ali, veio mesmo a propósito. Isso que diz, realmente, em Portugal não existe esse conhecimento da Turquia. Eu próprio fui à Turquia há uns anos e tive essa surpresa agradável de conhecer... algo que nós criamos uma ideia diferente, não é? A Turquia, é lá longe e são pessoas, se calhar, um pouco estranhas. E, afinal de contas, a pessoa chega lá e vê uma realidade histórica, uma riqueza histórica, e o próprio país, a economia é pujante. Mas, enfim, esses projetos, portanto, já falou que eram vários países mediterrâneos, a Turquia, Grécia, Chipre e Portugal também, não é? E Portugal também. São projetos que se desenrolam em parceria nos vários países, ou em cada país é um projeto diferente? De facto, o emprego para o qual eu fui contratado era para gerir um programa de apoio a ONGs em todos esses países. Neste caso, ONGs pertencentes a uma rede internacional que se chama BirdLife International, dos quais o RSPB faz parte e é o maior parceiro. E como parceiro grande e com alguma pujança económica, o que o RSPB fez e ainda faz é dedicar uma parte do seu orçamento a ajudar o desenvolvimento de parceiros em outros países onde a história e as tradições das ONGs não estão tão desenvolvidas como no Reino Unido. Claro, e portanto, eles partilham essa experiência acumulada. Eles partilham a experiência que têm de desenvolvimento organizacional, de desenvolvimento de sistemas, de planeamento, e financiam o crescimento de organizações noutros países para as fortalecer. Isto obviamente faz sentido porque, como sabemos, as aves não conhecem fronteiras, e as aves inglesas muitas delas passam o inverno no Mediterrâneo, e não serve nada ter uma organização com centenas de reservas e com alguma influência na definição das políticas públicas no Reino Unido, se depois as aves no inverno vão para o Mediterrâneo e perdem o seu habitat, ou são caçadas de forma ilegal, ou morrem por diversas ameaças. E, portanto, desde cedo que os britânicos decidiram investir na conservação da natureza a uma escala regional e até global, porque é assim que tem que ser feito, porque só assim é que as coisas funcionam, e portanto eu fui contratado para trabalhar com uma ONG em cada um destes países. Em Portugal era a SPEA, Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, que é o parceiro BirdLife cá em Portugal.
para, portanto, ajudar a desenvolver uma série de, digamos, de sistemas dentro da organização, financeiros, de gestão de pessoal. A parte de gestão também, não é só a investigação, ao fim e ao cabo, a conservação exige investigação e, portanto, exatamente, é cientista na mesma, é ciência, não é? Mas só com ciência não se consegue... Exato, a estrutura precisa de ser gerida, não é? Sim, e não se consegue a conservação a largo prazo de uma espécie de ave. Obviamente que entender as ameaças, perceber o ciclo, a ecologia e o ciclo biológico da espécie é extraordinariamente importante, mas depois é preciso arranjar dinheiro, é preciso gerir pessoas para trabalhar e para fazer aquilo que é necessário e, portanto, toda essa estrutura organizativa e logística até, não? E logística é extraordinariamente importante e, infelizmente, frequentemente é o elo mais fraco em algumas ONGs. E, portanto, elas são demasiado, entre aspas, amadoras. Amadoras. Ou não desenvolvem todas as valências que são necessárias para um trabalho continuado e sustentável. E foi um pouco isso. Foi um pouco isso que eu fiz durante vários anos. Ajudar, identificávamos os pontos fracos e os pontos fortes, com a ajuda dos meus colegas britânicos do RSPB, fazíamos formação, desenvolvimento de áreas que precisavam de ser, de facto, desenvolvidas nos diferentes países. Frequentemente isso era feito através de projetos específicos e tínhamos também um financiamento para todas estas organizações e isto, de facto, deu muita experiência ao nível de desenvolvimento organizacional e de estratégia de organizações, sobretudo organizações de conservação da natureza e de ornitologia. Disse aí uma coisa interessante que foi o poder, digamos assim, da RSPB de influência nos decisores políticos. É real? É real. É real porque 10% da população britânica pode ser classificada como observadores de aves. Portanto, há essa pressão da opinião pública sobre os decisores, que eles são muito sensíveis. Há essa pressão da opinião. Portanto, de facto, para uma parte substancial, digamos, do eleitorado britânico, a questão da conservação das aves é importante e, portanto, os decisores políticos têm que ouvir, enfim, no desenvolvimento das suas políticas públicas, essas organizações que defendem precisamente a conservação das aves e a conservação da biodiversidade em termos mais gerais. Depois, como proprietários e gestores de terra... São agentes ativos, não é? São agentes ativos do terreno e, portanto, são também um parceiro importante em tudo que seja desenvolvimento de políticas públicas. E é isso que, infelizmente, falta um pouco. Nos outros países, não é? Em Portugal, nomeadamente, também, a SPE tem alguma força... Enfim, a SPE cresceu também bastante, não foi? Cresceu muito. Esta parceria com a BirdLife International e com a RSPB ajudou muito no desenvolvimento da SPE, mas estamos a falar de realidades completamente diferentes. A SPE tem uns poucos milhares de sócios, a RSPB tem um milhão de sócios, não é? Mas, quer dizer, a SPE e outras organizações, outras ONGs de conservação da natureza a nível nacional fazem muito pela biodiversidade portuguesa. Aliás, sem as ONGs, a SPE, a LPN, a Quercus, a Rewilding Portugal, a Palombar, a Faia Brava, nós estaríamos muito mais pobres em termos de biodiversidade e em termos de território e de riqueza nacional. E faz sentido haver várias pequenas, ou seria bom haver uma colaboração e eventualmente uma junção, uma fusão de algumas? Essa colaboração existe. Sim. Essa colaboração existe. Há um fórum, digamos, em que as maiores organizações de conservação, as ONGs, as ONGs, que nós chamamos de ONGs, organizações não governamentais de ambiente, trocam impressões e produzem posições comuns. Agora, obviamente que todas elas têm a sua especificidade. A SPE trabalha sobretudo sobre aves, há outras que trabalham em biodiversidade no sentido mais lato, não é? Com os outros grupos taxonómicos, mamíferos. Há organizações que se focam mais em gerir, digamos, paisagem ou áreas protegidas privadas, como por exemplo a Faia Brava, que tem uma das poucas áreas protegidas nacionais
de foro privado, umas são mais regionais, como por exemplo a Palombar, com focos mais no Nordeste transmontano, e portanto esta multiplicidade, esta diversidade de ONGs é salutar. Tem as suas vantagens tem as também, suas vantagens, mas obviamente que têm que todas que trabalhar em conjunto, porque a União faz a força, e de certa forma isso acontece. No âmbito dessa parceria da CPR-SPB, eu tinha aqui uma referência de um projeto para a salvaguarda do priolo. Sim. Nos Açores, não é? Sim. Isso foi de facto um dos projetos mais entusiasmantes Eu disse priolo, não sei se é assim que se diz. Priolo. É uma espécie endémica, é uma espécie que no mundo inteiro só existe na Ilha de São Miguel. E portanto, se desaparecer, isto esteve em perigo de desaparecimento total, de extinção total, significa que essa espécie iria desaparecer para sempre. Era um recurso único, genético, e essa espécie é uma espécie que está muito associada à floresta autóctone, à floresta nativa dos Açores. Floresta nativa dos Açores que está muito ameaçada devido à existência de espécies invasoras exóticas que se ambientaram muito àquele ambiente subtropical úmido dos Açores e que se desenvolveram. E com esse projeto foi possível reverter esse processo de extinção? E de facto nós salvámos o priolo da extinção. É um projeto da SPE que foi digamos, apoiado desde sempre pelo RSPB e pela BirdLife International. A população de priolos duplicou a sua área. Isto porque o que nós fizemos basicamente foi a correção, digamos, ou atuações ao nível da floresta, em que cortávamos espécies exóticas, plantávamos espécies nativas, porque o priolo depende das bagas e dos frutos das espécies nativas, impedíamos digamos, o avanço das espécies exóticas no último refúgio que existia para o priolo, que era a Serra da Tronqueira, no Nordeste, que era o concelho mais remoto da Ilha de São Miguel, e com isso de facto conseguimos reverter a situação, e de uma situação de quase extinção o priolo, e não está propriamente numa situação confortável, mas aumentou a sua área de distribuição, aumentou o número de efetivos, e hoje tem perspectivas muito mais positivas do que tinha há 15 anos atrás, quando começámos a trabalhar na Serra da Tronqueira em São Miguel. Isto obviamente depois foi muito apoiado pelo Governo Regional dos Açores, claro, com políticas, digamos, de promoção da flora nativa. José Pedro, o priolo é ali, é endémico dali, mas há aves que migram, não é o caso, eles não podem migrar para outras ilhas? Não, nesse caso não. Enfim, as espécies insulares são muito particulares. Nos Açores, as espécies são obviamente a colonização de arquipélagos, sobretudo aqueles arquipélagos atlânticos, que nunca tiveram conectados com os continentes, como é o caso dos Açores, da Madeira, de Cabo Verde, é feita através de alguns indivíduos perdidos que chegam de alguma forma a essas ilhas e que em número suficiente que permite eventualmente a reprodução e depois a especiação, caso exista de facto essa distância temporal, não é? E foi isso que aconteceu. No caso dos Açores é muito particular, a maior parte das espécies que colonizaram os Açores têm uma tendência, são do norte. Também por causa dos ventos predominantes e tudo mais. Portanto, a comunidade de aves que vive hoje nos Açores vem de espécies nortenhas, digamos assim. O priolo é um deles. Há uma espécie no continente europeu bastante parecida com o priolo, que também ocorre cá em Portugal, embora seja relativamente rara, que é o chamado Donfaf. É muito mais comum no norte da Europa. E o que aconteceu foi que há uns milhões de anos, alguns Donfafs perdidos por uma tempestade atlântica chegaram às ilhas dos Açores e conseguiram encontrar condições para condições, especiaram, porque eles são diferentes, fenotipicamente são diferentes, ou seja, o seu aspecto é muito diferente dos Donfafs. Os Donfafs do continente europeu têm um dimorfismo sexual, as fêmeas e os machos têm duas cores diferentes. No caso do priolo dos Açores, que é de facto um Donfaf dos Açores, as fêmeas e os machos têm a mesma cor. Portanto, são maiores também. Qual é a dimensão? São aves do tamanho de um verdilhão, um pouco maiores que um pintacilgo, um pouco menores que
com melro, mas portanto de facto especiaram, desenvolveram uma espécie única, não é? Portanto, e ali ficaram e viveram sem predadores, porque isso é outra das características das espécies das ilhas atlânticas, é que frequentemente não há predadores e portanto as espécies conseguem sobreviver, resistir e às vezes até desenvolvem particularidades que próprias, por exemplo, há em várias ilhas oceânicas um pouco por todo o mundo, ou muitas espécies que perderam a capacidade de voo, porque como não havia predadores, não tinham essa necessidade. É o caso do famoso dodo, digamos, das ilhas do Oceano Índico, que infelizmente está extinto, e está extinto também por causa dos portugueses. Aliás, o próprio nome de dodo, esse é o nome inglês, é uma espécie de um pombo terrestre do tamanho de uma galinha, que não voava, e foi extinto parcialmente devido aos descobridores portugueses. Sim. E o nome dodo em inglês vem do português doido, porque o que acontecia é que estes descobridores portugueses nos seus caminhos para a Índia sofrerem aquelas agruras todas das viagens marítimas, com escorbuto, com falta de comida, chegavam a uma ilha e deparavam com uma população abundante de aves que não fugiam, porque eles tinham perdido a capacidade de voo porque não havia predadores terrestres. E, portanto, como eles pensavam, estas aves são doidas porque não fogem de nós. E daí o nome Dodo. Daí o nome Dodo, mas o que aconteceu foi que eles também os ajudaram a assassinar e finalmente a espécie desapareceu. Está extinta completamente. O mesmo sucedeu nos Açores. Havia espécies de galinhas d'água que perderam a capacidade de voar. E que sobreviveram até à chegada dos portugueses. E assim que os primeiros portugueses chegaram à ilha, enfim, obviamente que trataram delas. Dar aqui um salto, embora pegando numa coisa que disse há pouco sobre a alimentação, que os recursos alimentares das aves são importantes, são fundamentais. E então eu agora dava um salto aqui para outra das suas paixões, entre aspas, que são os abutres. Os abutres, e para algo que está agora nas notícias, os incêndios que destroem, portanto, o terreno, não é? Isso prejudica também. E como é que os abutres estão a tratar disso, digamos assim, a lidar com isso em Portugal? Porque continua, portanto, é uma das suas vertentes também, é o estudo dos abutres. Sim, não é? eu depois do RSPB, há cerca de 12, 13 anos atrás, mudei para uma outra organização que se chama Vulture Conservation Foundation, da qual sou diretor, desde essa altura, que precisamente trabalha sobre a conservação e a pesquisa sobre os abutres. Temos projetos a nível europeu, entre os quais cá em Portugal, e de facto os incêndios, passámos o verão em sobressalto, porque de facto tiveram um impacto muito grande sobre a espécie. Há uma espécie em particular de abutre que nidifica em árvore, portanto nidifica em floresta, e que por isso mesmo é muito suscetível de destruição, de mortalidade devido aos incêndios florestais, e foi isso que aconteceu cá em Portugal, como já aconteceu noutras localidades do Mediterrâneo, que é o abutre preto. Em particular o incêndio no Douro Internacional, nas arribas do Douro Internacional, um canhão absolutamente fantástico, que de 100 km de norte a sul de Miranda do Douro até Barca d'Alva, onde passa o Douro, não é? E, portanto, que marca a fronteira entre Portugal e Espanha, que é de facto um canhão que, de certa maneira, rivaliza com o Grand Canyon dos Estados Unidos e com outras paisagens conhecidas, e onde existe uma população de abutre preto, mas que infelizmente foi afligida por um grande incêndio florestal. Mas continua lá, conseguiu resistir? Não, conseguiu. Estas aves têm muita tenacidade, mas o que aconteceu foi que houve ninhos que morreram e houve crias que morreram devido aos incêndios. Num incêndio há uns anos atrás, tivemos os mesmos casos das crias, enfim, morrerem queimadas
no próprio ninho. Neste caso, porque o incêndio foi em agosto e as crias já estavam de saída do ninho, isso não aconteceu. Os ninhos foram queimados, mas não as crias. Mas o que aconteceu, tivemos pelo menos uma cria que morreu porque, tal como nós, os animais são afetados pelo fumo, inalam bastante fumo, ficam desorientados, não se conseguem movimentar e voar nas melhores condições. E o que aconteceu, esta cria caiu numa zona a arder e acabou por morrer. Para além disso, há obviamente a destruição do habitat, e isso tem um impacto mais a longo prazo sobre a população. Os abutres, em particular, precisam de carne morta, são necrófagos por natureza, e portanto necessitam de, por exemplo, explorações pecuárias, porque neste momento na Europa o gado doméstico é uma fonte importante de alimento. Ora, se estas explorações pecuárias desaparecem devido aos incêndios... Pois, daí a minha pergunta era precisamente por causa disso. Né? Está a falar dessa comunidade no Douro Internacional, mas já em Portugal também, no Alentejo, não é? Uma outra comunidade. Sim, há 5 colónias desta espécie de abutre preto, em particular há 5 colónias. Há uma na Herdade da Contenda, portanto em Barrancos, há uma na Vidigueira Portel, que é a colónia mais recente, que só foi descoberta o ano passado, e que infelizmente está muito ameaçada por uma série de projetos de energia alternativa, nomeadamente eólica. Depois há a maior colónia em Portugal, que é do Tejo Internacional, na zona de Castelo Branco, Rojomanhal. Depois há a colónia da Malcata, perto de Penamacor, e finalmente a do Douro Internacional, no nordeste das montanhas. Mas aqui há uns anos não havia tantos abutres em Portugal, ou não? Desta espécie não havia como população reprodutora. Esta espécie chegou a estar extinta como espécie reprodutora. Exatamente. Como é que se conseguiu reverter? Foi por ação humana ou foi natural? Devido essencialmente por ação humana, por investimento, por investimento em conservação da natureza, por políticas e legislação comunitária, nacional, e sobretudo cá em Portugal nós beneficiamos muito daquilo que se passou em Espanha. Espanha tem neste momento 90% ou 95% dos abutres a nível europeu, e a recuperação das populações espanholas ajudou à recolonização e à recuperação das populações de abutres cá em Portugal. Mas eles migraram para cá? Ou? Eles expandiram para cá. O motivo principal porque Espanha tem tantos abutres foi que a Espanha implementou desde há muitos anos algo que só em Portugal, que em Portugal só começou agora muito recentemente, que é a possibilidade dos criadores de gado deixarem algumas carcaças no terreno para consumo dos abutres, porque, enfim, há cerca de 25 anos, por causa da famosa crise das vacas loucas, a União Europeia instaurou uma legislação veterinária que impedia o abandono das carcaças. Todas as carcaças tinham que ser recolhidas para incineração, para evitar, enfim, o contágio da doença das vacas loucas. E isso obviamente provocou uma diminuição absoluta e abrupta da quantidade de alimento disponível para as aves necrófagas, e não são só os abutres que são necrófagos, há muitas outras espécies de aves de rapina, águias reais, milhafres, que são parcialmente necrófagos, há muitos mamíferos que são parcialmente necrófagos, e portanto a Espanha depois adotou uma legislação que permite esse abandono, digamos assim, e isso permitiu o desenvolvimento das populações de abutres, e muito recentemente, só agora nos últimos 2 anos é que Portugal também permite, em determinadas condições, e nós estamos a trabalhar com a DGAV, a Direção-Geral da Agricultura e Veterinária, da Agricultura e Veterinária, estamos a trabalhar no sentido de promover essas práticas junto dos criadores de gado. Pois, portanto, há uma... Não é só ter ali um ninho, há uma complexidade para garantir a espécie, não é? Mas portanto, eu estou-me a lembrar, por exemplo, numa outra espécie completamente diferente, o lince, que foi introduzido e pronto, veio de algures e posto ali e tentou-se que ele reproduzisse. Com os abutres é assim também, que trazem-se casais, digamos? Sim, nós também fazemos isso com o quebra-ossos, que é outra espécie de abutre, que é a única espécie de abutre
que ainda não existe em Portugal, que ainda não se produz em Portugal. Eventualmente, no futuro a longo prazo, poderá eventualmente vir a acontecer essa reintrodução do quebra-ossos em Portugal. Nós já o estamos a fazer. Quebra-ossos porquê? O quebra-ossos porque ele come os ossos e porque é uma espécie de facto de abutre sui generis, muito, muito particular. É de uma força enorme, não é? Naquelas... Sim, ele consegue ingerir um osso e o seu estômago digere, no fundo dissolve o osso para depois absorver a massa orgânica que existe no interior dos nossos ossos. Certo. Essa massa orgânica que consegue sobreviver com propriedades nutritivas durante muito tempo após a morte do animal. Você pode ter uma ossada ao sol exposta aos elementos durante 2 anos e a parte orgânica, digamos, do interior do osso mantém as suas propriedades nutritivas. O que quebra-ossos faz, ele apanha o osso, se o osso for de grandes dimensões, leva-o em voo para um sítio rochoso, deixa-o cair para ele partir em pedaços mais pequenos e assim conseguir ingeri-los. E daí o nome. Pois. Quebra-ossos, quebranta-ossos em espanhol, caçardô em francês. E de facto, portanto nós estamos a fazer isso, fazemos criação em cativeiro, precisamente a VCF, e reintrodução em determinados sítios, mas para isso tem que haver habitat, tem que haver alimento, claro. E todos os fatores de ameaça têm que estar controlados, porque não vale a pena reintroduzir uma espécie se isso significar a morte certa, ou seja, nós não vamos reintroduzir um animal para ele depois de 6 meses depois estar morto por uma razão ou por outra. José Pedro Tavares, nós temos mais uns minutos e vamos agora aqui mudar de registro para falar de futebol. Pode ser? Claro. Como é que é nessa experiência na Turquia haver uma equipa de futebol amador de Portugal? Eu fui para a Turquia e obviamente eu sempre gostei de desporto e sempre pratiquei desporto e na altura tinha uns grupos de amigos daquele futebol, futsal, com quem eu jogava, e a certa altura houve um torneio de futebol até organizado entre as embaixadas e eu lembrei-me de eventualmente criar uma equipa portuguesa. O grande problema é que não havia pessoas suficientes. Não havia portugueses. A comunidade nessa altura, a comunidade portuguesa em Ankara, cerca de 10 pessoas, ainda é relativamente reduzida, há muito mais em Istambul. Eu angriei os poucos que conseguiam jogar futebol, mas era uma equipa de Portugal multinacional. Tinha romenos, franceses, tinha alguns turcos e tudo mais, mas a verdade é que assumiram a bandeira, digamos assim. A verdade é que eu consegui uns patrocínios e lá fizemos umas camisolas da Seleção Portugal e participámos numa série de torneios como equipa de Portugal nesses torneios amadores de futsal em Ankara. Isso, portanto, tem alguma relação com a imagem de Portugal, se essas pessoas... Foi só pelo amor ao futebol ou foi por alguma relação a Portugal? Obviamente que toda a gente conhece o Cristiano Ronaldo e portanto, e toda a tradição futebolística e a história futebolística nacional. E jogadores turcos que estão cá também, não é? Sim, e muitos jogadores portugueses. Muitos portugueses por lá. O Mourinho foi despedido. Acabou de ser despedido. Mas sim, sempre houve de facto uma rivalidade boa entre Portugal e a Turquia em termos futebolísticos, mas muito conhecimento e, portanto, fui sempre bem recebido nessas aventuras futebolísticas amadoras na Turquia. Noutros países não houve essas experiências, portanto, foi menos tempo, se calhar, que esteve nos outros países, não é? Foi menos tempo, sim. Muito bem. Num minuto ou dois só para... voltando, então, outra vez à prevenção e à conservação das espécies, o que é que falta para haver mais atenção à conservação das espécies, neste caso daquelas que lhe são mais próximas? Falta políticas públicas, há duas grandes emergências a nível, digamos, internacional em termos ambientais. A emergência climática, alterações climáticas, e a emergência da biodiversidade. Estamos numa crise profunda de biodiversidade. A Europa, por acaso, é o único continente a nível global que não está a perder biodiversidade, em parte devido ao investimento, em parte devido à legislação comunitária, a legislação da União Europeia, que é de facto a melhor legislação
de proteção da biodiversidade a nível mundial. Mas a África, a Ásia, todo o sul global está a perder biodiversidade de forma... Tem outras preocupações, outras prioridades também, não é? Número de pessoas, demografia e tudo mais. Mas é uma emergência e é dramático. Não se vai lá, ou estamos a perder uma biodiversidade a tal ritmo que não se irá lá com mudanças de comportamento que demoram gerações. E estamos a falar de problemas que nos vão sair muito caros, a questão da polinização, a questão do desaparecimento dos insetos, que são absolutamente essenciais para a agricultura e tudo mais. Teremos que ir lá com políticas públicas. E a única solução para ir lá, para atalhar, digamos assim, para recuperar do tempo perdido e para recuperar a natureza, é através da fiscalidade. Ou seja, é através de incentivos económicos para a conservação da biodiversidade. Porque a boa vontade e a informação... Não chegam. Obviamente que atingem alguns objetivos, e a situação está muito melhor a nível europeu do que estava há 40 ou 50 anos atrás, mas ainda não é suficientemente boa e, sobretudo, não é suficientemente rápida. Através do nível da fiscalidade. Temos que criar incentivos financeiros para as pessoas, por exemplo, ao nível de impostos, as pessoas pagarem menos impostos, se fizerem algumas coisas que são positivas para a biodiversidade. Estou a falar nomeadamente a nível dos proprietários rurais. Fiscalidade mesmo ao nível, por exemplo, de municípios. Há uma série de soluções em que, se os municípios cumprirem os objetivos de biodiversidade a nível europeu, os 20% de proteção efetiva de habitats, por exemplo, a nível municipal, esses municípios poderiam ver alguma bonificação em questões orçamentais, em questões portanto, essa é a única forma de nós conseguirmos atingir os objetivos de biodiversidade necessários para restaurar os processos naturais e para não termos daqui a poucos anos ou décadas um colapso total dos ecossistemas naturais que irão ter repercussões muito profundas no nosso bem-estar e na civilização tal como a conhecemos. Porque estamos a falar de sistemas de suporte da nossa vida. Exatamente. Estamos a ignorá-los. Muito bem, José Pedro Tavares, muito obrigado por ter estado connosco. Este episódio do ScienceCast fica disponível, como já disse, nas plataformas de podcast e no YouTube, no nosso canal também. Obrigado por estar connosco. Eu sou o Vasco Matos Trigo e para a semana estou aqui outra vez com outro convidado para mais uma conversa com ciência.